Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo na Constituição Brasileira de 88. Vamos olhar com calma o título 8, que trata da ordem social. A gente vai analisar uns trechos-chave dessa parte da Constituição. É uma parte que reflete muito o chamado constitucionalismo social, sabe? Exato. Aquela ideia que ganhou força lá no começo do século XX, México, Weimar. Isso, onde o Estado não é só um guardião da lei, mas também atua para promover o bem-estar. Justamente. E a nossa missão aqui hoje é, assim, destrinchar mesmo a estrutura, os objetivos dessa ordem social na nossa Constituição. Quais são os pilares, né? Perfeito. E o ponto de partida está lá no artigo 193. Bem claro. A base é o primado do trabalho. E o objetivo, bem-estar e justiça sociais. Trabalho como centro, mas com essa garantia social vindo do Estado. Exatamente. O trabalho é fundamental, mas ele vem junto com a responsabilidade do Estado de garantir condições dignas, né? E não é só o Estado agindo sozinho, não. O parágrafo único do 193 fala que a sociedade participa no planejamento, no acompanhamento das políticas. É uma visão bem ampla, então esse título 8 cobre muita coisa. Vai desde a seguridade social, que a gente já ouve falar bastante, né? Saúde, previdência, assistência. Sim, o famoso tripé paz. Até meio ambiente, família, proteção para criança, adolescente, jovem, idoso e também os direitos dos povos indígenas. É um capítulo extenso. Bastante. E hoje a gente vai focar mais nesses temas que apareceram nos materiais que a gente separou. Seguridade social, com seus detalhes, meio ambiente, família e índios. Então, começando pela seguridade social, capítulo 2. O artigo 194 define como um conjunto integrado de ações. Integrado, essa palavra é importante. Sim, para assegurar esses 3 direitos: saúde, previdência e assistência social. O PAS. Aqui, a arquitetura é bem interessante. Assim, e entender a diferença entre esses 3 pilares é, assim, crucial, né? Com certeza. Explica pra gente. Vamos lá. A Previdência Social, ela tem um caráter contributivo. O que isso quer dizer? Geralmente você precisa ter contribuído para ter acesso aos benefícios. Pensa na aposentadoria por idade, ou por tempo de contribuição, no auxílio por incapacidade temporária, no salário maternidade, seguro-desemprego. Aquilo que desconta do salário, basicamente? Isso, no regime geral, por exemplo. E busca um equilíbrio financeiro e atuarial. Ok. E a assistência social? Aí é diferente. A assistência social, segundo o artigo 203, ela é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Ah, então não precisa ter pago nada antes? Exatamente. O foco é a necessidade. Os objetivos são proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice. Também amparar crianças e adolescentes carentes, promover a integração ao mercado de trabalho, reabilitar pessoas com deficiência e garantir um salário mínimo de benefício mensal para a pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. O BPC, por exemplo. Entendi. É para quem realmente precisa de um amparo direto do Estado, sem contrapartida prévia. E a saúde? A saúde, no artigo 196, é tratada como direito de todos e dever do Estado. Acesso universal e igualitário, para todo mundo mesmo. Universal, igualitário, palavras fortes. Sim, e a Seguridade Social como um todo, lá no parágrafo único do artigo 194, tem objetivos gerais bem definidos. Quais são eles? Universalidade da cobertura e do atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade, como assim? Quer dizer, direcionar mais para quem mais precisa, né? Isso. Distribuir melhor. Ah, tá. Faz sentido. E também, irredutibilidade do valor dos benefícios para manter o poder de compra, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento. Diversidade da base. O que significa? Significa que o dinheiro não vem só de um lugar, evita depender de uma única fonte, o que dá mais segurança para o sistema. Entendi. E, por fim, o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Quadripartite. 4 partes. Isso.
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. É um modelo de gestão compartilhada. Interessante. E como se financia essa rede toda, que parece bem complexa e cara? Você mencionou a diversidade da base. O artigo 195 fala disso, né? Exatamente. O 195 diz que a Seguridade será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta. Toda a sociedade? Como assim? Nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ah, dinheiro público dos impostos gerais. Sim. E também das contribuições sociais. E aí lista várias. A do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Certo. A contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. O desconto no salário que a gente falou. Isso. E tem mais. Receita de concursos de prognósticos. Loterias. Isso. Tipo Mega Sena, Loto Fácil. Uma parte da arrecadação vai para a Seguridade. E também a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior. Nossa, é bem variado mesmo. Faz sentido a ideia de diversidade da base. Com certeza. A ideia é dar sustentabilidade ao sistema. Ok, então saindo um pouco do financiamento geral e voltando para a saúde, especificamente. Seção 2. Você já mencionou o artigo 196. Direito de todos, dever do Estado. Universal e igualitário. Como isso se organiza na prática? É aí que entra o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Exatamente. O artigo 198 detalha a organização do SUS. Ele é uma rede regionalizada e hierarquizada. Regionalizada e hierarquizada. Como funciona? Significa que os serviços são organizados por região de saúde e em níveis de complexidade, desde o postinho de saúde até o hospital de alta complexidade. E tem diretrizes claras: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, União, Estados, DF e municípios. Atendimento integral. Integral? Sim, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Ou seja, não é só tratar doença, é também evitar que ela apareça. Prevenção em primeiro lugar. Isso. E a terceira diretriz é a participação da comunidade. O controle social, os conselhos de saúde. E a iniciativa privada pode participar do SUS? Pode, mas de forma complementar. O artigo 199 regula isso. As instituições privadas podem participar complementarmente do SUS, seguindo as diretrizes dele, através de contrato ou convênio. Mas tem uma regra importante. Qual? Ele tem preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. E é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Então o dinheiro público não pode ir para o hospital particular que visa o lucro. Basicamente isso, para financiar diretamente a atividade deles. A participação é complementar e regulada. Entendi. E o SUS faz o que exatamente? Quais as competências dele? O artigo 200 lista várias. É bem amplo. Vai desde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Vigilância sanitária. Exato. Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, e incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico na área. Fiscalizar e inspecionar alimentos, controlar bebidas e água para consumo humano. É muita coisa. Realmente um sistema bem abrangente no papel. Agora, mudando um pouco de foco. Saindo da seguridade e olhando para o nosso entorno físico, o capítulo 6 trata do meio ambiente, um tema que, nossa, só ganha urgência a cada dia, né? Sem dúvida nenhuma. E a Constituição de 88 foi bem avançada nisso para a época e continua atual. O artigo 225 é o carro-chefe. Ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e classifica esse meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Bem de uso comum. Quer dizer, não é de ninguém e é de todo mundo ao mesmo tempo. Exato. E por isso, impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A responsabilidade é compartilhada. E o que cabe ao poder público fazer especificamente para garantir isso? O parágrafo 1º detalha, né? Sim, o parágrafo 1º traz um rol de incumbências. Por exemplo,
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, exigir estudo prévio de impacto ambiental, o EIA-IMA, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental. Aquele estudo que sempre dá o que falar em grandes obras. Esse mesmo. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. E proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Proteção ampla. E tem menção a biomas específicos, né? Tem sim. O parágrafo 4º é muito importante. Ele declara a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira como patrimônio nacional. E a utilização desses espaços deve ser feita na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Patrimônio nacional. Isso dá um peso grande. E se alguém causar dano? Aí entra o parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, responde na justiça criminal, paga a multa administrativa e ainda tem que consertar o estrago. Exatamente. É a tríplice responsabilidade ambiental. Certo, bem completo. Agora vamos voltar ao foco para as pessoas, para as relações humanas. O capítulo 7, família, criança, adolescente, jovem, idoso. O artigo 226 começa dizendo que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Sim, e é interessante notar que a Constituição, já em 88, reconheceu formas diversas de família. O parágrafo 3º reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. União estável equiparada, então. E o parágrafo 4º reconhece também a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, a chamada família monoparental. Importante esse reconhecimento da diversidade familiar já naquela época. E sobre os papéis dentro da família? O parágrafo 5º é fundamental. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Igualdade de direitos e deveres. Igualdade formalizada. E a proteção específica para criança, adolescente e jovem parece ser um ponto forte desse capítulo. Muito forte. O artigo 227 é um dos mais importantes da Constituição nesse aspecto. Ele estabelece um dever compartilhado. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Absoluta prioridade. Essa expressão é impactante. É assim. E aí lista os direitos. Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É uma proteção integral. E a questão da maioridade penal? O artigo 228 define: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Ou seja, a maioridade penal é aos 18. E a relação entre pais e filhos? O artigo 229 traz a reciprocidade. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Um dever mútuo. Interessante essa via de mão dupla. E os idosos? O artigo 230 também impõe o dever à família, à sociedade e ao Estado. O dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Dignidade e bem-estar. E tem algo sobre transporte, né? Tem. O parágrafo 2º garante aos maiores de 65 anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, um direito bem concreto. De fato. É uma rede de proteção familiar e geracional bem detalhada.
Para fechar essa nossa análise dos capítulos selecionados, vamos ao último. O capítulo 8º dos Índios, artigo 231. A Constituição de 88 foi um marco nisso, não foi? Foi um marco fundamental. Rompeu com a visão anterior, que era mais assimilacionista, de integrar o índio à comunhão nacional. O artigo 231 começa reconhecendo aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E o ponto mais crucial, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Direitos originários. O que isso significa na prática? Significa que são direitos que existem antes da própria criação do Estado brasileiro. Não foi o Estado que deu essas terras. Ele apenas reconhece um direito pré-existente que vem da ocupação tradicional. Entendi. É um reconhecimento histórico. E de quem é a responsabilidade por essas terras? O parágrafo 1º diz que compete à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A demarcação é um dever da União. E como são essas terras? Qual o status delas? O parágrafo 2º define: são terras destinadas à posse permanente dos índios. Cabe a eles o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Posse permanente e usufruto exclusivo. E elas podem ser vendidas? Não. O parágrafo 4º é categórico. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Inalienáveis, indisponíveis, imprescritíveis. Ou seja, não podem ser vendidas, não podem ser dadas e o direito não se perde com o tempo. Exatamente. É uma proteção jurídica muito forte. E a exploração de recursos naturais nessas terras, como funciona? O parágrafo 3º trata disso. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Precisa de lei do Congresso. Sim, e depois de ouvidas as comunidades afetadas, e fica assegurada a elas participação nos resultados da lavra. Então tem que ouvir os indígenas e eles participam dos lucros. Isso. E tem mais uma proteção importante no parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Não podem ser tirados de lá. Em regra, não. Só em casos excepcionais, ad referendo do Congresso Nacional. Em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país após deliberação do Congresso Nacional. E, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco é garantido. Entendi. É uma proteção bem robusta do território e da permanência dos povos indígenas nele. Uau, foi bastante coisa. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente extrai dessa análise toda da ordem social na Constituição? Fica muito claro para mim o desenho de uma rede imensa de proteção social e ambiental, direitos muito bem definidos, deveres claros para o Estado, mas também para a sociedade como um todo. Sim. Desde a seguridade social, com aquele tripé paz, até a proteção de grupos específicos como crianças, idosos, indígenas e a preocupação com o meio ambiente para todos. E o que eu acho fascinante aqui, sabe, é essa tentativa da Constituição de 88 de equilibrar as coisas. Equilibrar o desenvolvimento econômico com a justiça social e com a sustentabilidade ambiental. Verdade. Ela reconhece que essas coisas não são separadas. Que trabalho, bem-estar, saúde, educação, meio ambiente, direitos de minorias. Tá tudo interligado, né? É uma visão bem sistêmica. É uma visão ambiciosa, sem dúvida. Isso nos leva, talvez, a uma reflexão final para o nosso ouvinte. Considerando a amplitude e a profundidade de todas essas garantias que foram estabelecidas lá em 1988, qual seria hoje, na sua opinião, o maior desafio, o maior obstáculo para a gente conseguir transformar esses direitos que estão tão bem descritos no papel em uma realidade concreta, efetiva, vivida por todos os brasileiros no dia a dia? Uma pergunta para a gente pensar, né?